Quer conduzir a roça de forma técnica e profissional? O link está na descrição e é um puta de um material que vai te ajudar muito aí a conduzir de forma profissional a sua lavoura. Matheus, o que é pentear abóbora? Excelente a pergunta aí, tá, Giovanni? O penteamento, cara, é um dos tratos culturais que a gente tem. Igual a gente faz a capina, normalmente em roças comerciais, que a gente cuida direitinho da lavoura, o penteamento também é uma dessas atividades que a gente precisa fazer na condução da lavoura. Esse penteamento, ele consiste na gente fazer o seguinte: seja abóbora, seja melancia, elas são plantas rasteiras ali, elas soltam a rama para todo lado. Esse penteamento é nada mais do que a gente fazer o direcionamento dessas ramas de forma que ela fica bem distribuída na lavoura ali, para te garantir duas coisas. A primeira é para você ter uma eficiência melhor na distribuição das plantas na sua área, que você acaba direcionando para elas não ficarem emboladas uma na outra, e também para você poder fazer a mecanização, tá? Principalmente quem trabalha com pulverizações tratorizadas aí, a gente precisa obrigatoriamente deixar os carreadores, tanto para a gente passar com o trator para fazer pulverização, quanto para fazer a colheita também. Então a gente precisa deixar esses carreadores. Sempre que a gente deixa esses carreadores, a gente faz o direcionamento das ramas sempre para o lado de dentro da roça, para você poder passar com o trator. Então, respondendo a sua pergunta, aí, o penteamento é basicamente isso aí, é fazer o direcionamento das ramas ali dentro da lavoura, tá, Giovanni? Rogério Pinon, boa noite, Matheus. Eu tô com uma roça de abóbora soltando as ramas agora. Pode pentear essa abóbora ou é melhor deixar ela espalhar mesmo? Ô Rogério, é muito importante pentear, tá, cara? Não sei se você trabalha aí com... Qual que é o seu tipo de irrigação aí, como que você está conduzindo aí, mas é importante destacar. Eu gosto sempre de pentear, porque quando a gente penteia, além da gente permitir que a gente consiga andar na roça ali com pulverizador, não sei se é o seu caso aí, para uma pulverização tratorizada, você acaba conseguindo distribuir as folhas ali na roça ali, de modo que ela não fique embolada. Se as ramas embolar demais ali, ela acaba que ela não consegue fazer a fotossíntese e nem utilizar de uma forma bem otimizada aquele espaço que ela tem disponível para ela ali. Tanto na abóbora quanto na melancia, a gente busca sempre fazer o penteamento. Tem um detalhe: se a sua abóbora já tiver, tanto a abóbora quanto a melancia, já está numa fase de floração, aí perdeu o prazo, tá? Não adianta ficar querendo pentear a melancia depois que ela já está na florada, não, que aí acaba que a tendência é de estragar fruto, tá? Aquela flor ali, são muito sensíveis, e ficar mexendo tanto de pé de abóbora quanto de pé de melancia em fase de florada não é boa coisa não, tá? Então esse é o meu ponto de vista a respeito disso aí. Se vir a plantar melancia sem irrigação nessa época de chuva, se poderia, qual seria a melhor semente? Eita, que pergunta boa, Lucas. Olha só, vamos bater um papo a respeito disso aqui. Isso aí não tem nada de novo, tá, meu amigo? A turma no Rio Grande do Sul, nessas áreas onde a gente tem como que eu vou dizer, uma condição climática de chuva bem estabelecida ali, normalmente muito produtor costuma plantar de sequeiro sim, tá? No Rio Grande do Sul, algumas áreas ali no Paraná também, bastante gente planta também. Embora seja mais arriscado, a gente tem que contextualizar o seguinte: normalmente essas roças que a gente trabalha de sequeira, a gente gasta muito menos nela também. Então, a gente fica exposto a um risco maior, mas normalmente você gasta bem menos nesse tipo de lavoura, né? Se correr tudo bem, você consegue ter uma boa colheita. Mas, via de regra, o que eu posso te falar é o seguinte: dá para plantar sim. Você tem que torcer com o camarada lá de cima para te mandar aí boas condições ali de umidade para que não falte água para a planta, né? A melancia ela é muito exigente de água. Nessa época de chuva dá para plantar aí, desde que a sua área aí tenha chuvas regulares ali bem estabelecidas, tá? Porque um plantio de melancia, se você pegar ali 15, 20 dias de seca, você tá praticamente com a roça condenada ali, tá? Dependendo da fase que ela pegar uma condição de falta de água dessa aí, a produção vai praticamente toda embora, tá? Então a gente tem que estar atento com relação a isso aí. Mas se a chuva for bem distribuída, dá para plantar sim, tá, Rui? Excelente a pergunta aí. Boa noite, me tira uma dúvida: sementes F2 deixam de ser híbridas e tornam-se sementes comuns?
Ela não é uma variedade comum, tá, Denis? Ela continua sendo uma variedade híbrida, porém ela vai perdendo as características de padronização dela, tá, Denis? Então, esse aqui é o detalhe aí. Tem muito produtor que gosta de trabalhar com semente F2 em função de preço, uma série de outros fatores aí. Mas o que a gente tem que destacar na F2 é justamente isso aí. Não é que ela deixa de ser híbrida, mas ela perde as características que ela tem ali, as garantias de genética dela, entendeu? Ela não é igual a F1, não dá nem para se comparar com a F1, porque ela perde justamente essas características de padronização. Vitor Santos mandou pra gente aqui, ó. Como evitar a requeima na planta da melancia? Muita gente confunde aí míldio com requeima, tá? Embora seja parecido, tem lá suas diferençazinhas, tá? A requeima, ela é mais comum ali na solanácea, tá? Ela é mais comum no tomate, mais comum na batata, nesse tipo de cultura aí. Mas pode ser que aconteça também uma requeimazinha na melancia aí. Mas o mais comum é a gente ver o míldio ali e o pessoal acaba classificando esse míldio aí como uma requeima, porque eles são bem parecidas ali na verdade. Como evitar é manejo preventivo, tá, cara? Um bom programa fitossanitário. Ele tem de te ajudar a manter a roça livre desse tipo de praga aí. E muita atenção com fungo, tá, cara? Porque talvez seja uma das doenças que a gente tem que estar mais atento aí. Lógico, com a virose também aí é importante a gente estar atento, mas doenças fúngicas aí na melancia normalmente traz um problema danado, tá? Porque é muito rápido, ela avança muito rápido ali na lavoura e se você der mole ali, você pode até perder a lavoura. O impacto na produtividade é certo e se der bobeira, perde a lavoura mesmo, tá? Bora lá, ó. Edmar Xavier, de Remanso, lá na Bahia, melancia com 50 dias. Já posso parar com a água? Ô Edmar, eu não sei qual que é a variedade que você está plantando aí, cara, mas de qualquer modo, com 50 dias eu acho pouco, tá? Ainda que seja uma Top Gun aí, que você tenha pegado bastante calor ali, eu não recomendo cortar água nela agora não. Deixa para você cortar lá nos dias 65, a hora que ela estiver se aproximando bem aí do ponto de maturação, tá bom? Porque senão aquelas frutinhas que tá menorzinha na lavoura ali, você pode acabar perdendo elas aí e estressando a planta, entendeu? No meu ponto de vista, não tá na hora de parar ainda não. Boa noite, Matheus. Os inseticidas translaminar dão um bom controle para mosca branca? Ô Adriano, depende de qual que você está falando aí, tá? A gente tem alguns produtos que eles são mais específicos para mosca branca e alguns deles são translaminares, sim, tá? Não dá para me te falar só por essa característica dele ser translaminar que ele vai pegar bem mosca branca não, tá? Isso não é uma garantia. O fato dele ser translaminar não é uma garantia que ele vai pegar bem a mosca branca não. Você tem que buscar aí produtos que eles são mais específicos para o controle da mosca branca, independente dele ser translaminar ou não, tá entendido? Bora lá, Matheus, pode plantar melancia de ciclo curto com 50 centímetros um pé um do outro? Espaçamento, ele tá muito ligado aí, não é com o tempo da cultura aí. Ele está ligado aí muito mais com o seu manejo, o seu tipo de operação e até mesmo a variedade que você vai escolher. Não é pelo tamanho do ciclo, e sim pela característica de parte vegetativa dela, entendeu? Se ela for uma variedade que vegeta muito, que solta muita folha, aí não é ideal a gente fazer esse espaçamento de 50 centímetros não, sabe? Então é isso aí que você tem que estar atento. Não é exatamente sobre o ciclo. É sobre as características da planta ali, características fisiológicas dela ali, de parte vegetativa dela. Isso aí que você tem que avaliar, tá bom? Boa noite, meu amigo. Você trabalha com fertirrigação? Todo mundo que trabalha com cultivo intensivo aí, grande maioria trabalha com fertirrigação. O detalhe aí da fertirrigação que um dos requisitos que a gente tem aí é trabalhar com o sistema de gotejamento, né? Para a gente conseguir fazer essa fertirrigação. Aqui, todos os sistemas nossos aqui são de gotejamento. Sempre quando a gente planta, a gente trabalha com gotejamento também em função disso aí, por ser uma característica que facilita muito a condução e a operação das lavouras, seja de abóbora, seja de melancia, essa atividade de fertirrigação, porque a gente acaba potencializando muita produção e reduzindo o custo operacional aí, porque a gente fazia adubação manual aí, tá cada vez mais difícil achar mão de obra no campo para fazer. E além de ser muito mais eficiente, a planta absorve muito mais aí,
é mais prático, né? É mais fácil de fazer, muito mais rápido. Então, aqui a gente trabalha sempre com fertirrigação, tá bom? E praticamente todas as lavouras nossas aí, sempre que a gente está trabalhando, claro, destaco mais uma vez, quando a gente tem aí o sistema de gotejamento, tá bom? Matheus, existe alguma isca para pragas que atacam a lavoura? Eita, Shirley, tem diversas aí, tá? Desde aquela isquinha tradicional que a gente trabalha aí com formiga, né? Para combater formiga ali, tem daquelas iscas ali. Você tem uma série de iscas aí para combater algumas pragas aí, como por exemplo, mosca branca, você tem... Só que, deixa eu ver como que eu vou explicar isso aqui, cara. Você tem isca para você pegar algumas borboletas, mas a verdade é que normalmente isso aí acaba funcionando em lavouras bem pequenas, tá? Isso aí eu preciso destacar isso aí, tá, Shirley? Quem trabalha com roças, lavouras maiores aí, normalmente esses manejos aí, eles ficam basicamente a respeito de um tratamento químico mesmo aí, usando defensivos agrícolas, tá? Em função da área ser maior, é o que funciona mais. Mas você tem diversas armadilhas assim aí que você consegue utilizar, desde que você vai trabalhar aí com a lavoura bem pequenininha ali. E aí você vai trabalhar de modo complementar, então preventivo. Você vai deixar lá as iscas antes de você ter o problema, ou então para aquele problema não alastrar. Porque depois que você já tem um problema aí com, sei lá, trips, pulgão, mosca branca, não adianta nada você querer colocar uma armadilha, um tipo de isca desse aí para pegar esse tipo de praga, sendo que a roça já está atacada. Aí você já tem que trabalhar com um produto químico mesmo aí para você ter uma eficiência maior. E em paralelo, eu quero destacar também que você tem uma série de produtos biológicos, tá? Que a gente... Não vou nem falar que a gente está engatinhando, né? Mas se a gente for colocar em relação à utilização dos produtos químicos, a gente já tem uma série de produtos biológicos aí que a gente já consegue trabalhar também com alguma eficiência, tá? Então, o próprio exemplo aí de fungo de solo aí, tricoderma, é um dos fungos que a gente utiliza aí para combater outros fungos no solo. Então, você tem uma série de estratégias aí que dá para a gente utilizar, que seria, entre aspas, uma armadilha aí, né? O controle biológico aí, que funciona também aí quando a gente sabe fazer esse manejo integrado bem feito aí, tá bom, Shirley? Aqui na minha região, a comercialização da abóbora capotiá é por sacos hoje, tá R$ 25,00 o saco. Gostaria de saber quantos sacos mais ou menos produz por hectare. Cada região trabalha de um modo com relação a essa comercialização, tá? Aqui também a gente trabalha, a gente vende ela a granel, mas a gente vende ela também ensacada, tá? Prova disso aí até a última lavoura que a gente conduziu aí, uma rocinha de abóbora, né? A gente mandou uma carga completa a granel e acabou sobrando ali umas 5 toneladas e pouquinho a gente ensacou e vendeu a sacaria. Agora, com relação a preço, Eliana, é difícil a gente falar, porque isso aí acaba oscilando conforme oferta e demanda de mercado, tá? Cada região tem a sua oferta e a sua demanda e, obviamente, isso aí vai interferir diretamente no preço aí. Vou passar aqui, a última vez que eu vendi, há uns 15 dias aí, a gente vendeu, há 20 dias aproximadamente, aí a gente vendeu o saco a R$40,00, o saco, tá? A unidade, 40 e poucos reais o saco, se eu não me engano, 42. Mas isso aí, como eu acabei de dizer, varia demais conforme cada região aí, questão de oferta e de demanda, tá? Não tem como o preço que serve para mim aqui, muito provavelmente ele não serve para você aí. E ele pode oscilar, tanto para mais quanto para menos, tá bom? Não é brincadeira, tem que ser levado a sério. Para quem está procurando conduzir roça em nível profissional na cultura da melancia, tem o nosso curso aí. Lá não tem nada de antena de barata com perna de grilo não, hein? Já tô avisando, o negócio nosso aqui é sério e é profissional. Larga essa turma aí da antena de grilo, perna de barata, sei lá que diabo que é isso, e vamos conduzir o negócio de forma séria. Estamos à disposição aí. Quer conduzir a roça de forma técnica e profissional? Entra lá, o link tá na descrição, é um puta de um material que vai te ajudar muito aí a conduzir de forma profissional a sua lavoura.